das drogas e da bebida alcoólica. Muitos estão caindo por causa da sedução, né? A droga seduz, a bebida seduz o homem a ter felicidade aonde ele não vai encontrar. Então nós vamos ler na Bíblia Sagrada, hoje nós vamos navegar, para você ver que a bebida alcoólica ela traz destruição. As drogas traz destruição para a vida. E é uma doença do século. E nós vamos tratar dela aqui hoje. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Só para nós inserir o título e para nós dar acompanhamento na Santa Sagrada Escritura. Que diz assim, ó. E não vos embriagai com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do... Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do... Levanta a sua Bíblia ao céu, fala, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve nesta noite. Pode se assentar, se ele merecer, exalta ele, aleluia, ele é digno de toda honra e de toda glória. Paulo, ele era um ferrenho em defender as Santas Escrituras. E Paulo também defendia os bons costumes da igreja. Porque se nós falar doutrina, né? As pessoas, doutrina, pastor, é a palavra. Então, Paulo, ele costumava, nas suas pregações, defender os bons costumes da igreja. Ele defendia a palavra do Senhor, que é doutrina. Palavra de Deus é doutrina para nossas vidas. E Paulo também defendia os bons costumes do povo de Deus. Porque naquela época, meus irmãos, tinha alguns irmãos que dava aquela afastadinha, tinham seus vícios, caía no erro, e muitos daqueles que conviviam com aqueles irmãos tinha chamado o passa-mão na cabeça. Irmão, se nós ficar passando mão no pecado, as pessoas nunca vão entender o que é pecado. Primeiro, a pessoa, para se libertar do erro, ela tem que entender que ela está cometendo um erro. Quando você vê o seu filho ou a sua filha cometendo um erro, você vai lá e explica para ele ou para ela que ele está cometendo um erro. E ali você aplica uma disciplina para eles não errar naquele erro novamente. Paulo era a mesma coisa, não tinha o passamão, não tinha por ter amigo. A obra de Deus não é amizade, é santidade diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então Paulo, ele tinha um costume de pregar os bons costumes da igreja. Se você olhar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver Paulo defendendo ali na Santa Ceia, os irmãos que chegavam para a ceia, o corpo e o sangue de Cristo, e eles muitos ali embriagavam no meio da Santa Ceia, porque bebia as bebidas alcoólicas. Não podia, irmão, ainda mais numa Santa Ceia. Pastor, por que os pastores de hoje não pregam isso? Por que os pastores não pregam os bons costumes do bom cristão? Porque os pastores de hoje, irmãos, não vou colocar todos no mesmo balaio, mas há muitos pastores vivendo uma vida de erro. E nós sabemos que Paulo, ele trata isso também. E nós sabemos, meus irmãos, que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, abra a sua Bíblia, vamos acompanhar a Bíblia. Olha que Paulo fala aos pastores, ao diácono, aos presbíteros. Olha o que o Paulo fala, o pastor se corrigir. Como que ele vai corrigir uma igreja se ele está na vida do erro, do pecado? Irmão,
Como que eu posso corrigir a igreja, a qual o Senhor concedeu esse rebanho nas minhas mãos? Como que eu posso trazer uma palavra de doutrina, corrigindo o povo de Deus, se a minha vida está toda errada? Eu bebo, eu fumo, uso droga, tenho 2 mulheres, me prostituo. Hoje em dia, irmão, muitos não se pregam a verdade em cima do altar porque vivem os erros. Muitos conhecem a vida do seu pastor. Muitos conhecem o mau testemunho que ele dá. E Paulo trata isso, o bom costume de um pastor que ele tem que ter na igreja. Se você pegar 1 de Timóteo, vamos lá. Deixa eu procurar aqui também que eu quero acompanhar vocês. Se a Bíblia realmente trata isso conosco. 1 de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler, irmão. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1. Você vai entender o porquê hoje muitos não estão pregando a verdade no altar e muitos estão se perdendo. O irmão chega e é liberto das drogas. Mas com o passar do tempo, porque ele volta a cair novamente nas drogas? Porque ele volta a cair na bebida alcoólica novamente? Porque muitas vezes não tem um líder espiritual para estar avisando, orientando a este membro os erros e o pecado que não se pode cometer. Você vai ver, irmão, agora que o pastor da igreja, ele tem que ser exemplo. Vamos começar pelo altar. Eu não vou começar nem por vocês, irmão, eu vou começar por mim. Primeiro, como os irmãos de antigamente falavam, o chicote tem que bater nas nossas costas primeiro. Como que eu posso corrigir uma igreja se eu estou vivendo uma vida errada? Bebendo, fumando, se prostituindo, traindo a minha esposa. Como que pode? Paulo tratou isso. Pega as vossas Bíblias. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esta palavra é fiel. Segue. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, o bispo, o pastor da igreja, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha o que eu estou fazendo. Ensinando ao povo de Deus não cair no erro. Primeiro, tem que ser honesto. Começa dentro da sua casa, a honestidade com a sua esposa, não traia ela. Segundo, não dá mau testemunho. Por aí, como muitos estão dando mau testemunho, não tem como corrigir a igreja. Vamos seguir. Não dá ao vinho, não bebi bebida alcoólica. Verso 3. Não espancador. Quantos, né, irmão? Tem pastor que uma benção no altar e chega em casa o pau come. Coitada da esposa. É mau testemunho. Como que um homem desse pode repreender a igreja? Como que um homem desse pode subir no altar e pregar a verdade, a santidade, a honestidade, se ele não dá testemunho nem para a família dele? Vamos seguir o que Paulo está falando. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 3. Não dado ao vinho, não espancando, não cobiçando de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Quantos avarentos, hein, irmão? Quantos estão abrindo igreja só pensando no dinheiro? Irmão, isso aqui não é para nós adquirir bens materiais. Isso aqui é para nós ganhar almas para o Senhor. O reino do Senhor, o reino de Deus não é ouro nem é prata, mas são as almas que estão sedentes por Ele, aleluia. E quantos estão pensando no dinheiro? E quantos estão pensando, irmão, no cofre da igreja? São lobos devoradores. Não tem condições de estar na frente de um trabalho. Quanto mais doutrinar a igreja, quanto mais ensinar. Vamos lá, vamos aumentar. Verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não saber governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus? Olha o que Paulo está falando, hein? Se o homem de Deus, o pastor, ele não cuida nem da casa dele, imagine se ele vai ter cuidado das ovelhinhas de Jesus. Verso 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos, seja honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esteja sempre primeiro provados. E também seja primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbria e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher. Sempre Paulo está falando. O homem não pode ter duas mulheres. O homem não pode, irmão, ele ter uma vida dupla. A sua mulher em casa e na rua outra mulher. Deus não se agrada. Ainda mais para os homens que sobem no altar. Você que sobe no altar, prega a palavra de Deus, você tem que ter um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para você e não se escandalizar. Como você vai ensinar uma igreja se você não está correto? A sua vida é torta. A sua vida está no vício do pecado, no vício do erro. Como que você vai ensinar os bons costumes para quem te ouve? É por isso que os pastores de hoje não pregam a verdade mais. É por isso que os pastores de hoje não se fala mais a verdade em cima do altar. Hoje eles querem só entregar a chave do carro para você, a chave da casa para você, porque ele não tem uma vida santa para repreender e corrigir a igreja do Senhor. Irmão, para quem está na frente do trabalho, eu começo por mim, não vou começar por vocês não. A nossa vida tem que estar no altar limpa, sem mau testemunho. Se eu perguntar aqui no meio dessa multidão de gente, se eu perguntar quem aqui já me viu algum erro, algum vício, eu duvido alguém levantar as mãos, porque eu sei aonde minha vida está. Eu quero ver alguém se levantar aqui e falar, pastor, eu te peguei no erro. Eu duvido, porque eu sei aonde a minha vida está. E no dia, irmão, que eu caí no erro, como muitos pastores estão por aí em cima do altar, eu peço a minha carta, irmão. Não vou ficar mais no altar pregando a palavra de Deus. Vou pregar o quê? O que eu vou ensinar para a igreja se eu estou no erro? O que eu vou passar para as ovelhinhas de Cristo se eu estou errado? Não tenho nada a passar. É por isso que muitos não corrigem. Muitos estão deixando os irmãos ficar doentes dentro da igreja. Os membros voltar para as drogas, voltar para a bebida alcoólica, porque ele não tem condições de repreender, ele não tem condições de ensinar, porque ele mesmo não cumpre isso na vida dele. Mas aqui é diferente, irmão. Pela misericórdia de Deus nós ensinamos. Nós falamos a verdade porque não queremos ninguém se perdendo aqui. O alvo da sua vida é o céu. O seu alvo não é bem materiais. Buscai primeiramente o reino do céu. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Vamos seguir. Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição. E muitos confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Verso 15. Mas se tardar para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando ao gentio, criando no mundo e recebido acima na glória. Você está entendendo, irmão, porque você visita muito igreja.
Você não vê ninguém tratando essas doenças. Nós estamos aqui tratando da doença do século. Tratamos da depressão, da ansiedade. Tratamos de vários assuntos durante essa campanha. Hoje nós estamos tratando aqui de 2 mal que prejudica muito a vida do povo de Deus. Primeiro eu comecei por mim. Não falei com a igreja. Agora eu vou falar com a igreja. Há um homem de Deus, servo fiel. Se nós olhar aqui no livro de Daniel, pega a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 6, verso 4. Você vai ver ali um homem íntegro diante de Deus, sem vício nenhum. Um homem que andava com sinceridade, orava 3 vezes ao dia, e jejuava, buscava ao Senhor. E todas as vezes que Daniel estava num grande apuro, ele orava, ele buscava ao Senhor, e o Senhor respondia do alto céu, aquele homem chamado Daniel. Sabe por quê? A vida de Daniel era íntegra diante do Senhor. Daniel, meus irmãos, não havia uma vida dupla, era santo dentro da igreja, e lá fora era profano. Não, Daniel vivia uma vida de santidade diante de Deus. A Bíblia vai nos falar aqui, quando a Babilônia invade Judá, leva 4 na verdade, Mesaque, Sedaque e Abidnego e Daniel. Era jovem quando foi levado à Babilônia. Era jovem aqueles homens quando foi levado. Olha, jovem, eu quero falar com você. Você pode ser jovem, você pode ter pouca idade, mas você pode também ser um homem de Deus aonde você andar. Na faculdade, no seu trabalho, no meio da família, você pode ser um homem de Deus. Se você pegar aqui Daniel, vamos ler aqui, irmão, livro de Daniel. Daniel, quando ele estava preso, cativo, ali na terra da Babilônia, levado por Nabucodonosor, a Bíblia fala que a Babilônia cai. E agora quem está no trono da Babilônia é um homem chamado Dario, né? Como muito conhece. E você vai ver, irmão, que Dario teve a necessidade. Deixa eu só explicar esse tema aqui para vocês. Dario, ele teve uma necessidade de escolher 120 homens para ficar na frente do seu governo da Babilônia, para dirigir aquele país, cuidar daquela nação. Ele separou 120 homens para cuidar e liderar aquele país. A Babilônia não era um país qualquer, era a maior potência que havia naquela época. E precisava homem com estrutura, homens que confiavam, não em si mesmo, mas confiavam em Deus. A Bíblia fala que dentro desses 120 homens, um chamou a atenção do rei. E este era um escravo que saiu da terra, arrancado da sua terra natal, lá de Judá, e foi levado para a Babilônia. Lá, meus irmãos, Daniel continuou servindo a Deus, ainda que ele era jovem. Ainda que na sua mocidade, olha, jovem, isso é importante, ele não traiu a confiança de Deus. Daniel, por sua pouca idade, mesmo na terra estrangeira, ele continuou confiando no Senhor. Ei, irmão, será que a posição que você está ainda você confia no Senhor? Eu quero falar para você que Daniel foi arrancado. Ele não queria ir para a Babilônia. Ele foi arrancado da sua terra natal. Foi arrancado da sua família. Foi levado como escravo para onde ele não queria. Arrancar os costumes de Daniel. Arrancar a vida pessoal de Daniel. Daniel não fazia mais o que queria. Mas uma coisa Nabucodonosor e nem aquela nação arrancou dele. O que é, pastor? O que tinha no seu coração, adoração ao Senhor teu Deus. Nada pode arrancar da sua vida aquilo que está no seu coração, que é a adoração que você direciona ao trono, a adoração que você dá ao seu Deus. Ninguém pode te calar, ninguém pode te parar, aleluia. Ninguém pode parar a sua adoração, independente da posição que você está, independente do que você está passando, atravessando, ninguém pode te calar, porque você serve um Deus poderoso e fiel. Tentaram calar a Daniel. Daniel, eu não quero.
não vou fazer parte desta mesa, deste banquete. Mas Daniel, você vai morrer de fome. Não quero. Eu quero se alimentar somente com verdura e água. Daniel, você vai morrer. Não vou morrer. Eu não vou participar do manjar deste rei. Olha que homem, era um jovem, irmão. Eu não estou falando aqui de homem que tinha 50, 60 anos na presença de Deus. Estou falando de jovem, porém confiava no Senhor. E todas as vezes, irmão, que nós confiamos no Senhor, o Senhor honra a nossa fé. Se você está procurando uma alegria, não procura nas drogas. Se você está procurando uma felicidade, não procura na bebida alcoólica. Isso vai trazer destruição. Você vai ver, irmão, que Daniel não tinha vício sobre a sua vida. Olha, é importante. Talvez você já leu isso aqui várias vezes, mas você não frisou essa passagem bíblica. Lê comigo aqui. Vamos começar do primeiro, vamos? Capítulo 6 do livro de Daniel. E o verso 1. E apareceu Ben-Hadad constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque ele havia um espírito excelente. Que espírito é esse? O espírito de Deus. Você está vendo que a pessoa que tem um espírito de Deus é diferente? Daniel, dentro dos 120 presidentes, e diante dos 3 príncipes, ele se destacou. Por quê? Tinha algo diferente em Daniel. O que era? O Espírito Santo de Deus. Faz toda a diferença, irmão. O Espírito Santo de Deus sobre a tua vida faz toda a diferença nessa terra. Quando o homem tem um Espírito Santo de Deus, a barreira se levanta, a muralha se levanta, o vendaval vem, mas tudo isso cai por terra, porque você tem um Espírito Santo do Deus vivo na sua vida, aleluia. Você tem um Espírito Santo. Você tem um Espírito Santo para te ajudar. E Daniel tinha. Ele se destacou porque ele tinha algo diferente na sua vida. O que era? Um Espírito Santo de Deus. Vamos seguir. Verso 4. Então os príncipes e os presidentes, aos levante contra Daniel, procuravam achar coisas contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Daniel não tinha vício, não bebia, não fumava. Naquela época não tinha essas drogas sintéticas como cocaína, heroína, né? As pílulas, não tinha naquela época, mas existiam alguns vícios. A bebida forte, o vinho alcoolizado, já existia naquela época. Mas a Bíblia fala, irmão, que Daniel tinha um espírito de excelência nele. Esse espírito de excelência era o Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando procuraram a prejudicar a Daniel, não encontraram na vida dele nem um vício. Homem de Deus, irmão, não tem que andar no meio de vício. Vício disso, vício daquilo. Quantos estão trocando Deus? Quantos estão trocando o Espírito Santo pelos vícios desta terra? Bebida, droga, prostituição, pornografia, tudo isso é vício que destrói a vida do homem. Que acaba com lá. Só sabe quem tem, irmão, no meio da sua família, um drogado, um alcoólatra. Só sabe o mal que vem acontecer na família quem passa. Isso traz destruição. Se você bebia, irmão, para de beber. Se você ainda está nas drogas, larga essas drogas. Isso não vai trazer felicidade para a sua vida.
A Bíblia fala aqui no mesmo capítulo 5 de Efésios, Paulo está falando ali, meus irmãos, que nós somos luz. Antes nós era treva, antes nós bebia, fumava, né, usava as drogas, se prostituía, traía a esposa traía o marido. Hoje não. Essa treva da sua vida passou. Hoje você é a luz, você é a diferença dessa terra. Deus te chamou para ser diferente. Daniel, irmão, venceu aquela barreira, por quê? Porque ele era diferente. Quando foi separado ali 120 presidentes para governar, mas 3 príncipes para estar acima dos presidentes, quem se destacou? Daniel. Por quê? Ele tinha um espírito de excelência. E por causa disso, ele foi perseguido. Procuraram um defeito em Daniel. Procuraram um vício para condenar Daniel e não acharam nenhum vício. Você sabe qual era o vício de Daniel? O costume de Daniel era de falar com Deus 3 vezes ao dia. Esse é o vício do cristão. Essa é a alegria do cristão. É falar com o papai. É falar com quem resolve. É falar com quem tem poder. É falar, irmão, com aquele que pode resolver a sua situação. Você tem procurado solução para os seus problemas no lugar errado. Você tem batido em tantas portas e não tem encontrado a solução. A solução é Jesus. A solução é você se dedicar à sua vida mais. É buscar mais, aleluia. Antes você era treva, agora você é luz, diz Paulo em Efésios. Paulo também trata no livro de Coríntios, repreende a igreja. Que muitos vinham para a Santa Ceia, vinham para a igreja já embriagados. E Paulo ele fala várias vezes, irmão, que o homem que cai no vinho, ele é tolo, ele não é sábio. Se nós olharmos aqui, irmão, livro de Provérbios, livro de João, se você ler o João, capítulo 8, verso 36, Jesus liberta das maldições dos vícios. O único que pode te libertar é Jesus. Às vezes você vai fazer um tratamento no centro de recuperação, você volta para sua casa, passa 3, 4 meses, daqui a pouco cai no laço da bebida novamente. Sabe por quê? Porque não foi Jesus que te libertou. Você tem que procurar Jesus. Jesus pode te libertar do vício. Jesus pode te libertar da bebida alcoólica. Por que você está trazendo isso hoje, pastor? Porque é uma maldição nos dias de hoje. Isso está destruindo vida. Quantas vidas, irmão, caiu no laço da bebida? Próprios irmãos da igreja, pastores. Esses dias eu tive falando, evangelizando. E se você olhar na rua, procura saber, irmãos. Começa a evangelizar, falar com os moradores de rua. Começa a falar com aquele... Porque eu já falei com vários, irmão. Eu dirigi uma igreja na região do centro de São Paulo. E você sabe que na região do centro de São Paulo, há muitos moradores de rua. Eu era muito conhecido no meio deles, porque eles vinham de manhã, eu cuidava deles, deixava ele usar o banheiro da igreja. Eu pregava, orava por eles, né? Então, eu era muito conhecido ali naquela região dos moradores de rua. E eu gostava muito de conhecer a história dele. Você tem que aprender a ouvir o seu próximo, para você conhecer as histórias e como ele chegou naquele erro. E eu gosto muito de ouvir, irmão. Eu paro, às vezes, com o morador de rua e fico conversando com ele, para me ver como ele chegou naquele erro, naquela situação. Não foi de uma noite para o dia, no estalar do dedo. Não. A pessoa não cai nas coisas erradas no estalar de dedo. Não, o diabo vai preparando um laço, vai te rodeando, e você vai caminhando, você não vai percebendo, quando pensa que não está no laço do inimigo. Começa, isso aqui não tem problema. É só um pouquinho, testa. Faça isso, vamos ali, faça aí. Quando pensar que não, está afundado no lamaçal do pecado. E eu conversando com muitos deles ali na região central de São Paulo, você vê, irmão,
presbítero de igreja lá. Você vê diácono de igreja lá. Você vê obreiro que subia no altar e pregava, o fogo caía lá. Você vê, irmão, presidente de igreja, homem que fundou, foi o fundador de um ministério. Está lá. Por quê? O laço do diabo. O diabo não brinca. Ele tenta 24 horas te derrubar. Ele tenta 24 horas destruir a sua família. Ele tenta 24 horas como acabar com você. Fizeram isso com Daniel. Olharam a vida de Daniel, cercaram Daniel, mas viu que Daniel não tinha vício nenhum para derrubar Daniel. Ele está esperando um vacilo seu, um escorregão seu, para te jogar na sarjeta. Conversa um dia com um morador de rua. Tenta ouvir a história dele, como ele chegou naquela situação. Você vai falar, pastor, eu também já fui pastor. Começou traindo a esposa. Comecei com os amigos bebendo um copo de cerveja. Comecei ali, no meio dos amigos, experimentei um cigarro. E começa a abrir brecha, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Se você quer ter, meus irmãos, uma vida com Deus, santifica ela. Se você quer ter uma vida, uma família estruturada, larga os erros. Larga o pecado. Larga as drogas. A bebida alcoólica vai acabar com você. Pastor, a bebida eu bebo há muitos anos, não me faz mal. Mas é um abismo. Paulo, ele trata aqui desse abismo. O homem que cai na bebida ou no vinho forte, ele erra. Ele não é sábio, ele é tolo. É Paulo que fala. Paulo trata no livro de Efésios, 1 Coríntios, e Paulo trata a várias igrejas. Salomão também trata, se nós pegar aqui, irmão. Livro de Provérbios, você vai ver no capítulo 20, verso 1. Não há sabedoria naquele que busca droga nenhuma. Não há sabedoria no homem que cai na bebida alcoólica. Não há sabedoria no homem que cai no vinho forte. Não há sabedoria nele. A Bíblia trata ele como tolo. Olha que palavra forte. Pastor, não é você que está falando, não. Estou te mostrando na Bíblia. Acompanha nós a leitura. Efésios capítulo 5, verso 18. A embriaguez traz contenda. A discórdia onde tem vinho, aonde tem bebida, aonde tem droga. Raramente, irmão. Vou falar para vocês que não acontece, mas olha, é muito difícil. É muito difícil. Você vai num evento de uma igreja, onde não tem bebida alcoólica, onde só tem louvor para Deus, você não vai ver ninguém saindo no murro. Você não vai ver ninguém dando uma voadora no outro. Agora vai numa festa onde tem bebida. Daqui a pouco um está metendo a mão na orelha do outro. A briga começa. Parece que o diabo cerca onde tem bebida. Onde tem droga. É uma coisa terrível, irmão. A minha família muitas vezes fica até chateada que eu não vou em qualquer tipo de festa. A pessoa que está na bebida alcoólica, ele tem algumas coisas com ele. O bebo, você nunca vê um bebo que não seja valente. Ele é valente, irmão. O bebo é valente. Ele fica brabo, ele fica valente. Você também vê muitos bêbados, pessoas que caem na bebida alcoólica, quando ele depois que toma umas, fica ali bêbado, ele se torna rico. Não tem nada na vida, mas daqui a pouco ele é rico. Presta atenção, irmão. Você começa a andar nas festas, aí você vai ver, a pessoa não tem nada, mas começa a beber ali com os amigos e começa a falar que tem iate, apartamento, casa. Ele é rico, é milionário. Mas isso é o erro da bebida. E quantos outros que bebem ficam valentes? Parece um super-homem, quer murrar todo mundo. Quantos não ficam valentes?
Isso é o erro, a Bíblia trata. Se nós pegar aqui, irmão, 1 Timóteo, como nós lemos, se nós pegar aqui Provérbios, capítulo 23, o verso 29 ao 35, você vai ver os perigos e as tentações das drogas ilícitas. Você vai ver que Salomão, ele trata no livro de Provérbios. Paulo, ele trata no livro de 1 Timóteo. João, ele fala que o único que pode libertar o homem deste mal é Jesus. Então você tem que correr para os pés de Jesus. Você tem que procurar libertação nos pés de Jesus. Você está aqui hoje, você está no lugar certo. Jesus tem libertação. Jesus tem salvação para a tua vida. Jesus quer te libertar nesta noite. Conhecerei a verdade e a verdade vos o libertará. Amém? Isso é o mal, meus irmãos. O mal do século. A Bíblia fala que o homem que cai nos vícios, ele é um ignorante. Ele erra. Hoje em dia nós estamos vendo de tudo, né, irmãos? De tudo. Até pastor que anda armado. Misericórdia. Sabe o que é isso? Falta de Bíblia. A arma do pastor, irmão, é pregar o evangelho. O pastor não precisa de uma arma melhor que essa. Pastor, mas se alguém vir te matar, se ele conseguir me matar, é que chegou a minha hora e eu vou morar com Jesus. Pastor, já tentaram te matar? Várias vezes. Entrei num barraco uma vez lá, me chamaram para me orar. Entrei na favela, chegou lá, tinha um homem demoniado. Ele arrastou a faca e veio para cima de mim. Eu não tinha pistola na cintura, 38, fuzil, não tinha nada. Mas eu tinha algo que o mundo às vezes não tem. Jesus Cristo Nazareno. Levantei minhas mãos, quando ele veio correndo, ele caiu com a cara no chão. Sabe o que é isso, irmão? Autoridade de Deus sobre a vida do homem. E hoje as pessoas não querem falar a verdade para você. Hoje as pessoas... Pastor, você recebe a pessoa viciada na igreja? Com muito amor e carinho. Agora, ele não pode chegar aqui e bagunçar. Se ele bagunçar, eu coloco ele para fora. Se ele chegar aqui para ouvir a palavra, ele vai ser recebido com muito amor e carinho. Agora, se você chegar aqui e ver um bebo querendo bagunçar com um, bagunçar com o outro, eu convido a ele ser retirado da igreja, que aqui não é o lugar dele. Aqui não é lugar de bagunça. Aqui é lugar de buscar o Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é valente, irmão. O bebo é valente. A pessoa que está ali drogada é valente. Mas ele não quer brigar com um traficante onde ele comprou a droga dele. Ele não quer brigar com o dono do bar que vendeu a bebida dele, para ele beber. Aí ele chega em casa, quer quebrar tudo, quer bater na esposa, bater nos filhos. Está errado, irmão. Tem que se consertar. Você tem que brigar com quem te vendeu as drogas, que é o traficante, o dono do bar. Aí chegar na igreja, eu vou deixar ele bagunçar? Não deixo, não. Aonde ele comprou a droga dele, ele não bagunça com o traficante, ele vai bagunçar aqui? Aqui tem que ter respeito, aqui é lugar de buscar, orar, jejuar e falar com o papai. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tratar sim esse assunto. Temos que tratar, irmãos. E há tempo de você buscar a Deus. Há tempo de você trazer um conserto para a sua vida. A única pessoa que pode te libertar desse vício é Jesus. Pastor, você prega muito duro. Já falaram isso para mim, você prega muito duro. Mas é a palavra da verdade. Um dia alguém pregou duro para mim. Ou Jesus ou caixão, qual você escolhe? Eu escolho Jesus. Estou mais de 20 anos na presença de Deus. Se você não aprender a falar a verdade, as pessoas não vão colocar crédito na sua palavra. Tem muita igreja aí aceitando de tudo, irmão. Libera. Eu mesmo, quando novo convertido, só vou encerrar. Vou orar por vocês já. Eu, quando era novo convertido, eu falava para minha esposa,
Não vou falar o nome do ministério aqui para não... Às vezes tem alguns visitantes que é de lá, para não trazer escândalo para eles. Eu falava para minha esposa, porque eu trabalhava com alguns irmãos de lá, né? Falava, vamos congregar em tal igreja. Porque o meu interesse de ir para lá. Porque lá podia beber um pouco de bebida, uma cervejinha final de semana, um futebol na beira do campo. E eu queria ir para lá, irmão. Porque aquilo ali me convinha eu estar daquele jeito. É o que eu tinha, né? Eu bebia, jogava minha bola. Então, para mim, era cômodo eu ir para lá. Se lá pode, eu vou para lá. Não é verdade? Mas Jesus me colocou aqui nessa igreja, irmão, para pregar a verdade, para falar a verdade. Nada de cerveja, nada de droga, nada de bebida alcoólica. Isso é erro, isso traz destruição para a vida do homem. Não é verdade? E graças a Deus que eu fiquei aqui, irmão, que eu fui liberto. Foi aqui nessa igreja, não aqui nesse lugar aqui, né? Mas nesse ministério, IPDA, Deus e Amor, onde eu comecei a buscar a Deus. Eu fui vendo a transformação na minha vida, da minha vida a transformação no meu lar, na minha família. Hoje eu posso falar, eu e minha casa servimos a Deus, aleluia. Foi aqui buscando a Deus, foi aqui jejuando, orando, gemendo, que o Senhor me deu vitória. Não vai para esses lugares. Não vai para onde as pessoas aceitam os seus erros. Paulo aqui, irmão, se você procurar as cartas de 1 Timóteo, Efésios, 1 Coríntios, você vai ver que Paulo não estava passando a mão na igreja. Ele falava a verdade. Então, se você não ouvir a verdade, você não vai ser liberto. Se coloca de pé. Eita, Jesus. Pastor, você fala demais. Já é 9h06. Estou doido para ir embora. Nós já vamos embora, já, já. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. Ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez. Aqui. Quem sabe louva. Que coisa linda, meu Deus. Eu quero mais te conhecer. A minha alma. A minha alma. Quem sabe louva. De ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Quem sabe canta. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Cante comigo. Flui Espírito de Deus. Oh, que coisa linda. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Só chamar que ele vem. Vem Espírito. É só chamar que ele vem. Espírito Santo, o chama. Meu coração chama o Espírito Santo para tua casa, para tua vida. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração
é o teu altar. Você que quer o Espírito Santo de Deus, vai dando glória, glória. Vai buscando o Espírito Santo nesta noite. Vai buscando, glorificando o nome santo, santo, santo. O nome santo, santo, santo. Abandaia. É o Espírito Santo trabalhando na tua vida. É o Espírito Santo trabalhando sobre a tua casa. É o Espírito Santo trabalhando sobre a sua vida. Espírito Santo Deus vivo, Espírito Santo Deus glorioso, Espírito Santo Deus poderoso, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Deus vivo. Lá vai andar. Venha trabalhar em nossas vidas, meu Deus. Venha trabalhar em nossa casa, em nossas famílias. Venha Espírito Santo, venha. Venha Espírito Santo, venha trabalhar. Trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossa casa. Olha o Espírito Santo aí trabalhando. Olha aí o Espírito Santo trabalhando. Andai. Espírito Santo Deus vivo, Espírito Santo Deus glorioso, do Deus poderoso. Venha trabalhar nesta noite, venha repreender todo tipo de mal. Venha repreender todo tipo de obra maligna. Venha repreender todo tipo de obra satânica. Seja queimada agora, queima. Teme Espírito Santo, queima. Teme o espírito maligno, espírito satânico, o espírito suicídio, o espírito imundo. Seja queimado, amarrado, destruído. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai da vida dele, sai espírito imundo da casa dele, da família dele, sai espírito assassino, sai desta vida, sai desta casa, saia desta família, em nome de Jesus. Levanta as mãos bem altas, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu creio na minha vitória, para minha casa, para minha vida, para minha família, em nome de Jesus. Ainda de pé.